Eu sou Diedro Barros e vou guiar você por uma viagem apaixonante pela história do primeiro grande veículo de comunicação de massa do nosso país. O rádio no Brasil surgiu oficialmente em 1922 e sua primeira transmissão ocorreu nas comemorações do Centenário da Independência, no Rio de Janeiro, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa e a execução da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Depois dessa primeira exibição, foi ao ar a primeira emissora no Brasil, no Rio de Janeiro, pelas mãos de dois homens, Edgar Roquete Pinto e Henrique Morizzi. Os dois cientistas, que faziam parte da Academia Brasileira de Ciências, convenceram no ano de 1923 os demais membros da entidade a investir na criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com a visão potencial de que o rádio seria uma ferramenta perfeita para educar, difundir conhecimento científico e cultura, transformar a sociedade. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema. Para Roquete Pinto, a missão do rádio era ser a escola daqueles que não têm escola. E a Rádio Sociedade foi bem sucedida nesse quesito. Segundo o cientista, a emissora chegou a ter 150 mil ouvintes no ano de 1927. Para que o legado da emissora seguisse, ela foi doada em 1936 para o Ministério da Educação e Cultura, um ato simbólico que marcou o legado do comunicador em defesa da educação brasileira. É por isso, senhor ministro Gustavo Capanema, e os que pensam como eu desejam aplaudir e auxiliar as vossas iniciativas promissoras referentes à assistência à saúde pública, à universidade, à literatura infantil, ao Teatro Nacional, ao cinema educativo, à radiodifusão. Hoje essa emissora é a Rádio MEC, que existe até os dias atuais, seguindo o propósito de Roquete Pinto. Rádio MEC AM. Os grandes nomes do rádio estão na MEC AM. Arthur da Távola, Ademir Menezes, Helena Teodoro, Marlene, Haroldo Costa, Dalila Villanova. Todos juntos para dar a você, ouvinte da Rádio MEC, o melhor em educação e cultura. E além de se tornar um veículo de educação, possuía outra missão em suas primeiras décadas. Por ser uma plataforma que ultrapassa as barreiras físicas dos territórios, o rádio foi a primeira experiência de comunicação de massa que buscou uma integração nacional. Ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no programa Luiz Vassalo, se encontram com Francisco Alves, o rei da voz. A política do Estado Novo de Getúlio Vargas, entre os anos de 1937 e 1945, usou a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, principal emissora da época, para fazer propaganda de seus ideais e feitos políticos. Os efeitos foram avassaladores. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. A Nacional conquistou ouvintes de norte a sul do país e suas repetidoras exibiam sua programação em rincões antes impensáveis, como a região amazônica e o Pantanal Mato-Grossense. Surgiram até mesmo experiências para que as pessoas nos cantos mais remotos do Brasil pudessem sintonizar as demais rádios do Rio de Janeiro, como Tupi, Globo e Excelsior, e de São Paulo, como Gazeta e Pan-Americana. O rádio de galena, ou de trincheira, um aparelho rústico feito de maneira artesanal, se popularizou nas zonas rurais e nas pequenas cidades, se tornando uma alternativa barata,
e ilegal aos aparelhos fabricados e vendidos por grandes empresas. Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. A Nacional vai falar em esportes. Outro efeito da popularização do rádio como ferramenta de interação foi que, pela primeira vez, as barreiras entre as classes sociais foram rompidas. Nos cafés, nos bares, nos bondes, nas ruas, tanto rico quanto pobre, tanto letrado quanto analfabeto, tanto a mulher quanto o homem podiam conversar e debater os mesmos assuntos, os temas que eram discutidos nos programas de rádio. Nos anos 40 e 50, num país que tinha, na época, 51% de analfabetos, né? Então, é a palavra falada, né, consolidando a nossa linguagem, né, fortalecendo, né, o português em todo um continente praticamente, né? O país é tão grande, né? Neste primeiro programa, você ouviu um pouco da história do início do rádio, como ele foi utilizado para a educação e também o seu papel de mídia e plataforma para uma integração nacional e popular. No próximo programa, vamos falar sobre duas das paixões dos brasileiros que o rádio ajudou a consolidar: a música e os programas de auditório. Nos encontramos na próxima. Até lá! Você ouviu o podcast especial do Centenário do Rádio no Brasil. Textos e apresentação de Edro Barros. Produção Rádio Erge. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.